Você vê que tem muitas pessoas que elas excluem mulheres, né? Inclusive de alguns cargos, como missionária, pastora, né? Não é o tema, mas se eu puder abordar, Jesus, ele nunca excluiu as mulheres. Ele Muito pelo foi. contrário, ele abraçou, ele trouxe, né? Você vê que na cruz... Ele validou. Ele as validou. mulheres. Você vê que na cruz tinham 3 mulheres e um homem. João e 3 Marias. E aí eu te pergunto, cadê os homens, os apóstolos, que estavam com o cajado na mão? Estava com medo? Então hoje uma pastora que está com o cajado na mão é oprimida, não pode? Cadê os sacerdotes que deviam estar levantados? E muitas vezes os maridos estão caídos e está oprimindo uma mulher que está de pé, que está orando, que está estudando. Por quê? Por causa do título? Então se é por título, não pode missionária, não tem na Bíblia. Não pode reverendo, não tem na Bíblia. Pastor presidente, me mostra na Bíblia. Não tem isso, Zilda. Isso foi o homem que intitulou. Nomenclatura que os homens criaram. Então eles pegam um rótulo, pastora não pode, aí fica aquela opressão, não pode. Mas você pode pregar uma palavra na igreja sem título. Porque o título é o que eu queria entender isso, o problema do título. Então, assim, eu vejo que muitos sistemas tentam oprimir o chamado de Deus na vida de uma pessoa. E Deus disse que o que ele vai fazer, ele não pede opinião de ninguém. Ele precisa de um coração disponível, aquebrantado, ensinável. E o que ele vai fazer na vida da pessoa não é eu e você que vai paralisar. Porque quando alguém toca na vida do irmão que está tentando fazer a obra, ele desce a sepultura, Silvia. Sim, Por amor a uma alma. Eu já vi isso acontecer. Então você não vê... toca em quem não conhece. Sim. A gente não sabe a profundidade, a gente não sabe o tamanho da intimidade que a pessoa tem com Cristo. Sim. E Deus não vê da forma que o homem vê. Aquilo que o homem reprova é o homem que está reprovando. Sim. O interessante é nós entendermos, estamos sendo aprovada por quem? Por Deus. Sendo aprovada por Deus, está tudo ok. Isso. E vou mais além. Pessoas que tocam em unção de pastoreio, de missionária, apóstolo, bispo, já está debaixo de maldição. E eu tenho Bíblia para te provar que é a palavra. Quando o próprio Deus, o Yahvé, ele diz para Arão, sumo sacerdote, sobe no monte que eu vou te recolher. Antes dele tocar, levar Arão, o que ele diz? Tira o peitoral, que o peitoral simboliza juízo, que era o que os sacerdotes carregavam. O mesmo peitoral que está em Adão, só que com Arão, com pedras a mais, está lá em Lúcifer, que também era sumo sacerdote. Então, simboliza a autoridade, para você entender. E o próprio Deus já te dá um código aqui. Se você não sabia, você está aprendendo agora e não toque mais. Ele diz, tira, Arão, o peitoral, que eu vou te recolher. Então, ele não toca na autoridade. O ser humano está passando maldição para o próximo quando não tem um ensinamento desse nas igrejas. Então, quando descer o óleo, respeita. Para de ficar tocando, para de ficar apontando. Não faça isso, porque você já está debaixo de maldição. É só você ler o texto, está muito claro, quando Deus ele pede, tira o peitoral, símbolo de autoridade. Então toma cuidado, porque tem muita pessoa que não é demônio que está tocando, é o próprio Deus debaixo de maldição. Uau. É muito forte isso. Deveria ser passado isso, ensinar como eu ensino no meu ministério. Ai, pastora, mas a igreja do fulano eu vi que está passando errado. Não toca. Você viu? Não foi bom para você? Sai dali e fica quieto. Ora pela pessoa, Senhor, chega naquela vida, Senhor, tira as escamas dos olhos como se um dia me tirou. Mas não toca, isso não é caráter de Cristo. Uma pessoa que perde tempo para afrontar, para trazer contenda, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é manso, o Espírito Santo é humilde. Então, não testificou no seu espírito, eu vou orar. Eu vou ir pro meu secreto, eu não quero tocar, eu não quero nem pecar. Então faça isso, isso também é um código de mundo espiritual. Tem pessoas que querem ter autoridade sobre demônios, mas não entende de leis, não entende o que a Bíblia traz vários códigos. Então assim, estude mais e fale menos. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa e válida para sua vida. Tanto que lá, Paulo também traz alguns códigos que eles levam para as igrejas, mas ele dá vários ensinamentos, até para a mulher. Quando ele diz, se cala e senta, escuta para aprender. Ele fala assim lá em Timóteo. Ali tem vários códigos também, Zilda. Quando ele fala assim, para aprender calada, porque naquele tempo as mulheres não tinham voz, elas não podiam aprender. Quando eles falam assim, olha o machismo das igrejas hoje de sistemas. Ai, mas o apostolado que Jesus constituiu só tinha 12 homens. Amém. Você já estudou a profundidade? Tinha 12 homens, porque para constituir um ensino rabino naquele tempo, eram homens, tinha que ser 12. Os grandes estudiosos, para passar as escrituras, tinha que ter 12 homens, 10 homens ali para passar. Então, Jesus fez um modelo que era no tempo, separou homens para ensinar, mas ele não excluiu as mulheres. As mulheres caminhavam com ele no ministério, dando o alicerce. Auxiliando. Né? Maria Madalena, financeiramente, Joana levou ali o ministério de Jesus, sustentando financeiramente. Então, você vê que elas não estavam excluídas. E o que ele disse para Maria e Marta? Senta.
escuta, ele tá vendo anos à frente, Uhum. Zilda. Ele não Sim. tá te bloqueando de pregar a palavra. Ele fala, aprende, nesse tempo eu sei que vocês não podem falar, mas eu tô vendo anos na frente. Eu sei que vai precisar de mulheres, que muitas vezes, como eu falei, os homens estão caídos. Como é o exemplo, como eu disse, dos apóstolos que estavam com medo dos romanos. Só tinha um na cruz, que era João. Por isso que João teve o nível de revelação que está em Apocalipse. Ele não teve medo, era o amor, ele era o discípulo amado. Deus faz distinção, sim. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele tem os chegados, que a Bíblia me dá parâmetro, era o Sim, mais amado. o mais amado. Então ele estava na cruz. Muitos de hoje, que são sacerdotes, os apóstolos que nós vemos profeticamente, tá dormindo espiritualmente, está com o mesmo medo que está lá ainda naquele tempo das Escrituras e poderia estar de pé hoje aqui, trazendo uma palavra que edifica, que transforma e liberta. Mas entregou o cajado na mão de uma mulher, por quê? Porque está com medo, porque não tem coragem, porque tá faltando ousadia. Então hoje ninguém me diminui por ser pastora, porque talvez meu marido não está na mesma visão, porque ele ainda não é pastor, chamado individual. Deus falou, não posso obrigar, eu dei o livre-arbítrio. Agora, eu preciso de obras. A Bíblia é muito clara em Apocalipse, vai ser abertos os livros e eu vou ler as suas obras. Se você não tem obra, não tem para onde você subir. Então, eu sou salva porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, eu cheguei até um certo nível espiritual. Mas lá ele quer ver as obras. Então, tudo que eu estudo, tudo que eu me separo, a minha vida mudada. Então, porque o homem falou que eu não posso, eu guardo as obras dentro de casa e no grande dia, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, Cadê as cadê obras? suas obras? Eu vou falar, não, é porque o pastor falou que eu não podia fazer, porque meu marido ainda não está liberto. Amém, você acreditou? Lago de fogo. Leu a minha palavra? Não leu. Preguiça, lago de fogo.